Peço aos irmãos que abram sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago. Tiago, capítulo 3, verso 1 a 12. Tiago 3, verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Senhor, estamos diante da Tua palavra, tem misericórdia de nós, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria conversar com os irmãos de uma maneira muito breve, mas objetiva e sintática sobre a questão do poder da língua, o domínio da língua. A nossa língua ela tem o poder de curar e ferir, mas não podemos usá-la de qualquer forma. O justo e o ímpio, eles se distinguem, eles se diferem em muitas coisas, mas, de acordo com a palavra de Deus, não é só em seu caráter e em suas atitudes, mas também na forma de falar. Provérbio 10, verso 11, diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, queridos, de uma boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual e emocional, mas por outro lado, a boca do ímpio flui violência, palavras que ferem, palavras que matam. De acordo com esse texto que nós lemos, a violência ela não é só física. Ela não parte de uma violência só física. Ela também parte de ser uma violência verbal. Quantos daqui não já sofreram ou até mesmo já ofenderam alguém ou agrediram alguém verbalmente? E eu e você, com a nossa língua, nós temos esse poder, tanto de agredir, de dar em violência, quanto de abençoar. Então, queridos, as nossas palavras, elas possuem um poder muito maior do que eu e você podemos mensurar. Elas podem produzir vida e morte. E aí, Provérbio 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come de seu fruto. Eu quis trazer essa ilustração, essa breve mensagem para os irmãos nessa noite, porque nós estamos vivendo num tempo onde ninguém está acostumado a frear. Todo mundo só quer comunicar, todo mundo só quer colocar para fora, todo mundo só quer expor, mas ninguém quer filtrar e saber ou o momento exato de falar, ou o momento exato de calar. Então, a língua em si, o órgão, o maior órgão que nós temos hoje no nosso corpo, ela tem esse poder tanto de abençoar, tanto de amaldiçoar. E aqui no texto que nós lemos de Tiago, eu quero ler com os irmãos e aprender alguns pontos importantes que Tiago nos apresenta.
O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que esse domínio da língua, ela pode servir muitas das vezes de tropeço. Leia comigo o verso 2. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O primeiro ponto sobre a língua é um tropeço ou obstáculo pequeno que pode fazer a pessoa tombar ao chão. Interessante que ninguém tropeça num grande bloco de cimento ou num tijolo que você está vendo. Ninguém tropeça em um banco onde é visível que eu estou vendo que aqui tem um objeto, a tendência é que eu desvie. Todo mundo só tropeça em algo pequeno que está fugindo da sua vista. E muitas das vezes a nossa língua tem esse poder. Você às vezes fala coisas que na sua cabeça é coisas pequenas, mas acaba fazendo com que outras pessoas caiam e seja tropeço na vida delas. Eu lembro de quando Jesus estava batendo muito forte nos fariseus, em Mateus capítulo 23, onde ele vai narrar e ele vai chamar aqueles fariseus muitas das vezes de guias cegos, ou seja, você não entra no reino e nem deixa com que os outros também entrem, você só serve de pedra de tropeço. E aqui, a gente vê quando o Tiago fala sobre essa questão da língua, cuidado. Cuidado porque muitas das vezes a nossa língua ela pode estar servindo de pedra de tropeço na vida de alguém. Então, é uma palavra dura, queridos, que Tiago escreve. É por isso que eu particularmente gosto muito do livro de Tiago, que é uma carta muito pequena, muito objetiva e muito rica em ensinamentos. E ainda, a língua é um grande tropeço quando falamos algo que poderíamos ficar sem dizer. Antes de falar, a pessoa tem que aprender a guardar a sua língua. Esse é um dos princípios da sabedoria. Saber a hora de falar, saber a hora de calar. Saber a hora de agir e saber a hora de não agir. Contudo, depois que você solta alguma fala, não tem como você mais voltar atrás. Não tem como você mais voltar atrás. A única coisa que você pode fazer é reconhecer o erro e pedir perdão. Mas você não pode dizer que não queria dizer aquilo porque até soa invasivo. Você já disse. Você já comunicou. Quantas das vezes eu já vi amigos meus, principalmente em relacionamentos, namoro, noivado, casamento, dizer, eu disse isso, mas eu não queria dizer. Mas disse. E magoou. E a mágoa ela fica. A mágoa ela está ali. Por quê? Porque a pessoa acha que não falou nada demais. E aí por isso não pede perdão. E fica aquela mágoa durante muitos e muitos anos. Simplesmente por uma palavra que foi solta no momento inoportuno. Então, queridos, semelhante a quem joga sabão no chão molhado, é preciso tomar cuidado com quem fala demais. Porque muitas das vezes esse falar demais é escorregadio e perigoso. Então a primeira coisa, a primeira lição que eu deixo para os irmãos nessa noite é a nossa língua, o domínio dela. Se nós não dominarmos a nossa língua, nós temos o poder de ser pedra de tropeço na vida de alguém. Então nós precisamos refrear a nossa língua. Guarde as palavras somente para quando for necessário. O segundo ponto que a língua fala está no verso 3, quer dizer o freio. Leia comigo, por gentileza, o verso 3. Diz assim, ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O segundo ponto da língua é o freio, ou o momento em que a pessoa tem de se policiar para não falar algo indesejado. Se não frear a língua, ela pode se tornar um carro desgovernado, morro abaixo. A Bíblia nos adverte para não sermos como um cavalo ou uma mula sem entendimento, os quais os freios e os cabrechos são dominados de uma sorte, não te obedecem. Salmos 32, versos 9. Uma das características das pessoas que gostam de falar da vida alheia é que ela não consegue guardar segredo, e muitas das vezes ela compartilha aquilo que serviria somente para benefício próprio.
E ela acaba cometendo um mal terrível. Por quê? Porque ela não consegue frear a sua língua. E aquele que não consegue frear e nem domar a sua língua, corre um grande risco de a si próprio se perder. O livro de Tiago, ele vai citar a língua como uma das candeias acendidas pelo inferno. Eu não sei se os irmãos atentaram para isso quando leram, mas isso é muito forte. Isso é muito forte porque o inferno, quando a gente vai analisar, a própria Bíblia vai dizer que o fogo não acaba. O fogo não acaba. Então, se o fogo não acaba, ele está atormentando a todo momento. E a pessoa que não se policia ao falar, ela não se freia ao falar, ela está sempre atormentando a vida de alguém. E sempre servindo de pedra de tropeço na vida de alguém. Então, queridos, eu e você, nós precisamos ter freio naquilo que nem sempre podemos e devemos falar. Ah, Júnior, isso é fácil. Não é, meu irmão. Não é, porque, digo com toda a certeza do mundo, eu já falei coisas que não queria falar para algumas pessoas, eu já tomei algumas atitudes que não deveria tomar com algumas pessoas, mas chega um momento que a gente lembra para o que o apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas, capítulo 5, que são o fruto do Espírito. E um deles é o domínio próprio. E todo aquele que é nascido de novo, ele tem o fruto do Espírito e ele precisa exercer esse fruto do Espírito. E um desses frutos do Espírito é o domínio próprio. Então eu e você não podemos dizer, nem falar, nem agir da forma que quiser, como bem quisermos. Como diz o ditado por aí afora, nós muitas vezes temos que engolir muito sapo mesmo. Entregar ao Senhor. E entender que nós não somos o nosso advogado. Nós temos um advogado que é fiel e justo e zela por nós. Então, quando pensarmos em ofender alguém, ou até mesmo dar uma palavra mais ríspida para alguém, lembre-se, você não foi criado pelo Senhor para servir de pedra de tropeço na vida de ninguém. Então, freia a sua língua. Pede ao Senhor misericórdia. Pede ao Senhor domínio próprio, porque Ele vai conceder a você. Então, esse é o segundo aspecto que Tiago vai nos tratar aqui. O primeiro é que a nossa língua não pode servir de pedra de tropeço. O segundo é que nós precisamos ter freio. O terceiro é que a nossa língua tem que ser o nosso leme. Leia comigo o verso 4, por gentileza. O verso 4 diz assim, ó: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos de ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o marinheiro levar. Ou seja, eu não sei aqui quem já navegou, quem já teve em alto mar, eu não tenho muita afeição para isso não, mas meu pai mesmo, que trabalhava embarcado, pegava muito navio. Então a gente via, eu particularmente quando via alguns navios desses, quando viram um navio gigante indo em uma direção, é um leme. E onde o leme aponta é onde o marinheiro consegue colocar o navio naquela direção. E a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras precisam nos direcionar para o caminho de Deus, o caminho da salvação. E não para o caminho da perdição. Porque a nossa boca, ela tem um poder de nos guiar. As nossas palavras têm um poder de guiar. Tem o poder de nos instruir. Então, ela serve de leme. A minha pergunta para os irmãos é: quem você tem instruído a andar nos caminhos de Deus? A sua boca tem servido de leme para quem? Quem você tem direcionado a encontrar os caminhos do Senhor? Quem são os navios que chegaram perdidos para você e você conseguiu com o seu leme, com a sua língua, direcioná-lo ao caminho correto? Então, queridos, esse terceiro ponto sobre o leme é interessante porque essa função do leme, ela é uma função de guiar. E isso mostra que o que falamos direciona as nossas vidas. Porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos ter muito cuidado, queridos. Às vezes parece uma coisa cotidiana, não, Júnior, mas a gente se policia certo.
Mas muitas das vezes isso acontece de uma maneira muito sorrateira. Muito sorrateira. Às vezes você não magoa alguém de forma pensada. Quando você menos espera, você já magoou, você já disse alguma palavra que você não queria dizer. Então é por isso que eu estou falando para os irmãos, queridos, cuidado. Em tudo. Não estou dizendo que nós vamos sair daqui agora todo mundo perfeito, todo mundo sem falar não. Mas eu tenho certeza que essa ilustração vai trazer mais clareza. E quando for tomar uma decisão, pensar agora sabiamente, será que eu devo ou não devo? Será que eu posso ou não posso? Será que se eu não falar eu vou estar sendo covarde? Ou se eu me calar eu vou estar honrando o nome do Senhor ainda mais? Queridos, como você tem guiado a sua língua? Como você tem guiado a sua língua? Você tem guiado alguém? Você tem usado a sua boca, as suas palavras para guiar também a sua vida naquela direção que é correta? Ou você tem se deixado levar pela onda? O que você fala conduz a sua vida. Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o fogo. Leia comigo o verso 5 e 6, por gentileza, de Tiago, 5 e 6. Diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas em tão grande floresta. Ora, a língua é o fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, o quarto ponto é comparada, a nossa língua é comparada a uma fagulha de fogo que pode provocar uma grande destruição. Uma grande destruição. Uma palavra é algo tão pequeno como uma fagulha, mas pode ter consequências incontroláveis. Eu já tive o desprazer de participar de em alguns momentos de, como é que eu posso dizer, de discussão, onde uma ou outra pessoa disse só uma palavra e inflamou de tal forma que gerou confusão generalizada. Eu tenho certeza que eu não sou o único aqui que já participou desses momentos, simplesmente por causa de uma palavra. A minha palavra para os irmãos nessa noite é que eu e você somos exemplos. Eu não posso de maneira nenhuma cobrar a vida de quem está lá fora. Eu não posso cobrar a vida de quem está morto. Mas eu posso cobrar a vida de quem se diz vivo. E se todos aqui que estão sentados nessa noite, inclusive eu, entendemos que nós nascemos de novo, nós precisamos sim entender que a nossa língua ela não pode ser fogo de destruição. Não podemos. Eu lembro de algum tempo atrás, principalmente quando eu ainda me aventurava para jogar futebol, eu era um rapaz um pouco explosivo. Quem já participou de alguns eventos comigo já sabe que quando era um evento da igreja, parecia que tem alguma coisa. Quando eu era jogando profissionalmente, eu nunca tive nenhum problema. Para ser bem sincero com os irmãos, eu nunca tive nenhum problema jogando profissionalmente com ninguém. Mas quando o assunto era igreja, parece que a coisa inflamava. E eu lembro de uma fase para meu pai, quando eu ainda era da igreja Batista em Maruim, ele virou para mim e falou, você tem que parar de jogar bola com os irmãos da igreja. Eu acho que essa é a solução. E aí o tempo passou e eu vim para cá, para Piba, já tem anos aqui já. E diante disso tudo eu ainda me envolvi em algumas polêmicas e em algumas confusões. Até que um dia, eu me lembro, eu fui jogar um campeonato aqui no SESI Charles Moritz, em frente ao Arquidiocesano aqui perto da Praça da Barão de Maruim. E teve uma confusão muito grande, uma confusão generalizada muito grande, de briga. E eu na hora saí, fui lá, afastei todo mundo, não joguei mais, tirei meu tênis, fui embora, perdi a vontade de jogar. E era um evento católico, eu não sabia que era um evento católico. Só que na hora me desanimei também, saí. E aí um rapaz, eu estava indo já para o carro, ele me procurou, aí, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele disse, então, eu sou o líder da igreja católica, o líder de jovem da igreja católica, esse evento é um evento católico, tal. Eu falei, que legal. Ele disse, então, eu queria parabenizar você pela sua atitude. E ali para mim foi um choque. Eu fiz, caramba. Se fosse o contrário,
Que testemunho eu teria dado para aquelas pessoas e principalmente para aquele líder? A partir daquele dia deu um start na minha mente. E eu já era alguém de posição de liderança. Então, quando eu digo isso para os irmãos, parece até fácil. Eu que cresci com um temperamento muito explosivo, alguém que não guardava muita fala para ninguém, mas hoje eu percebi que às vezes não vale a pena. A palavra é exatamente essa, quando algumas às vezes perguntam, tá, você, Júnior, mudou tanto assim por quê? Porque eu digo, às vezes não vale a pena. Eu não vou servir a minha boca, nem as minhas palavras vão servir de destruição na vida de ninguém. Eu não quero ser fogo na vida de ninguém. Eu quero ser bênção. Se eu não puder abençoar, eu me calo. Querido, isso não é fácil. Ainda hoje, como diz Martim Lutero, eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas, mas ele ainda parece que sabe nadar. De vez em quando ele quer voltar, mas a gente tem que fazer matá-lo de novo. A gente tem que fazer matar o nosso eu todo dia. Então, queridos, cuidado. Cuidado, porque quando você sente aquela vontade de falar o que vem na ponta da língua, lembra aquelas vezes que você está, vou falar agora. Este fogo está se acendendo e quando você solta a palavra, o fogo consome quem estiver por perto. O fogo consome quem estiver por perto. É por isso que nós precisamos nos policiar. É por isso que eu e você precisamos dar testemunho. É por isso que antes de falar a gente tem que frear mesmo, tem que parar, tem que analisar, tem que sair. A confusão está, sai um pouquinho, pensa. Porque você foi feito sal e luz. E sabe um ambiente onde você não é muito bom de frear suas palavras? Na sua residência. Porque com todo respeito, meus irmãos, aqui na igreja tem a questão de hierarquia, a questão de respeito pelos mais velhos, pelos mais novos, então nós nos respeitamos muito, mas parece que na nossa casa a diferença acaba. E às vezes a gente fala o que deseja. A gente, principalmente, não vou chegar a dizer que são sempre os pais, obviamente que os pais também erram, mas os filhos também. Acha que não, está em casa, eu tenho que falar o que quiser para o meu pai, para a minha mãe, que ele tem que ouvir. Não, as coisas não funcionam assim. Eu preciso ter o pudor, eu preciso ter a prudência. Eu preciso entender que a minha casa é lar onde eu devo começar a ser canal de bênção. A igreja é apenas uma extensão, queridos. Isso aqui que está acontecendo hoje é apenas uma extensão daquilo que nós já buscamos no nosso lar. Então, queridos, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado para que a sua língua, ela não sirva como fogo de destruição na vida de ninguém. As suas palavras, elas não sejam usadas como fogo de destruição na vida de ninguém. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto é que a nossa língua, ela parece ser indomável. Leia comigo o verso 7 e o verso 8, por gentileza. Diz assim, ó: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meus irmãos, se a gente não tiver cuidado com esse órgão que nós temos dentro da nossa boca, ela é indomável. Eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que parece que reclamam absolutamente de tudo. Nada está bom. Você tenta até se esforçar para fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, se sinta bem, mas nada parece estar bom. E uma vez parece que você também perde ali, e agora, o que é que eu faço? Nada está bom, nada está bom. Porque a pessoa gosta, parece que é prazer dela, viver sempre reclamando, reclamando, reclamando. E queridos, pense bem, se você já passou pela medida do fogo e caiu, quem nunca foi pedra de tropeço com suas palavras na vida de alguém? Se você já passou pelo freio e você não se controlou em algum momento, se você teve a direção, teve o leme para você direcionar alguém ou direcionar a sua vida e você não guiou. Se você teve o fogo
Aquele momento de você calado e não jogar destruição, mas você também não se conteve. Você foi lá e jogou mais gasolina. Quando você chega aqui, na hora de domar, você já não consegue mais. Por isso que Tiago vai colocar a sua língua como algo indomável. Tiago é bem enfático, ele diz que os homens conseguem dominar todos os animais, os peixes, répteis da face da terra, mas ninguém consegue domar a sua língua. Então, é ou não é, meus queridos, isso é um exemplo para que eu e você tome cuidado com aquilo que nós estamos falando. O texto, ele declara que todos os animais são domáveis, contudo, a língua não pode ser domada pelo homem. Do mesmo modo, para domar a língua, é preciso treinar, colocar limites e se esforçar muito. Aquele momento de frear assim, ó, eu não posso falar. Isso é uma terapia. Você não vai conseguir isso de uma hora para outra não, meu irmão. Minha irmã. Eu e você não vamos sair daqui agora já sabendo de tudo. Não, agora eu não vou falar mais nada. Não. Você muitas das vezes vai cair. A grande questão é você não parar, é você se disciplinar, é você treinar, é você colocar isso em prática, para que chegue um dia que você alcance realmente essa, não vou nem chamar de perfeição, mas esse ápice. Porque nós precisamos disso. Eu e você precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter controle da nossa língua. Nós precisamos dominar a nossa língua. Eu e você não podemos deixar com que a nossa língua sirva de destruição na vida de ninguém. A minha pergunta para você é: você tem domado a sua língua? Você tem colocado a sua língua realmente no local dela? Esse é o quinto ponto que eu quero deixar para os irmãos. O sexto ponto está no verso 10 e 11. Leia comigo, por gentileza. Verso 10 e verso 11. É a fonte. A fonte. Verso 10 e 11 diz assim, ó: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Como pode da mesma fonte sair água doce e amarga? Não pode, queridos. Então, a nossa língua, ela precisa servir como uma fonte, mas uma fonte de manancial de vida. O profeta Eliseu, certa vez, curou uma fonte de água amarga, jogando um pouco de sal. 2 Reis 2, verso 21. Muitas das vezes, as nossas palavras estão faltando sal. Sal. Por isso que o Senhor, quando Ele fala que eu e você somos sal da terra e luz do mundo, não é simplesmente uma figura metafórica. Eu e você precisamos exercer essa salinidade. Se o profeta Eliseu, através de um sal, obviamente que foi o poder de Deus, inegável que foi o poder de Deus, mas através de um sal, ele faz com que aquela fonte jorre água doce. Eu e você precisamos colocar sal na nossa língua, nas nossas palavras, para que através disso gere também água doce, saindo do nosso manancial de vida. A água, depois que sai da fonte, ela não retorna nunca mais. Quem aqui já foi na nascente de um rio, ou já viu aí algumas cachoeiras, sabe que a água que desce, você não tem como jogar de volta. Ela já foi. Ela já passou. Então,
Assim também é a palavra que sai da boca e nunca mais voltará. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, pois depois que é dito e ouvido, certamente surtirão efeitos daquilo que foi falado. Então, queridos, eu e você precisamos produzir a nossa língua, produzir fonte de água viva. Da minha boca e da sua não pode sair água doce e amarga. Da minha boca e da sua precisa sair uma fonte. Um tipo de água. E essa água é água doce. É a água que flui vida. É a água do manancial do Senhor. Essa fonte que Tiago vai escrever aqui. Como pode? Como pode? Você se diz cristão. Interessante que Tiago, quando ele escreve a carta endereçada aos judeus da diáspora, ele não está escrevendo a alguém que não conhece. Ele está escrevendo aos cristãos daquela época, que estavam dispersos. Então ele não escreve a alguém que não conhecia o contexto. Paulo está escrevendo para cristãos. Eu estou falando para cristãos. Então eu e você, nós precisamos entender que a nossa boca, ela não pode servir de maldição e de bênção. Ela só deve servir de bênção na vida do nosso irmão. Por último, queridos, o verso 12, são os frutos. O verso 12, os frutos, diz assim o verso 12, ó. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O último ponto desse domínio da língua é que nós precisamos mostrar que as nossas palavras, elas dão frutos. Nossas palavras, elas dão frutos. Quer queira você ou não. Cada semente dá um tipo de fruto e no seu tempo. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é a lei natural do Senhor. Você vai plantar alguma coisa, você vai colher alguma coisa. Você vai plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Isso é a lei natural do Senhor. Agora, eu e você, nós precisamos ter o cuidado com as palavras que estamos plantando, porque certamente colheremos de acordo com o que estamos semeando. Queridos, não tem como você semear videira, como diz Tiago, e colher figo. Não tem como. Você só colhe aquilo que você deposita. Não tem como você colher diferente. A minha pergunta para os irmãos é: o que nós estamos semeando? O que eu e você, através das nossas palavras, através daquilo que sai da nossa boca, o que eu e você estamos semeando? O que eu e você pretendemos colher daqui a um certo tempo, que seja ele curto, que seja ele longo? O que eu e você estamos semeando? Queridos, é preciso ter cuidado. Porque, o fofoqueiro vive semeando contendas, espalhando conversas que cruzam e aumentam, passando de um por um, até a confusão estar formada. Depois, essa mesma pessoa se faz de vítima e diz que não entendeu nada e desmente tudo. Quem nunca passou por um caso desse um dia? Querido, cuidado. A palavra do cristão tem que ser sempre sim, sim, não, não. Eu e você não podemos ficar em cima do muro. Então, queridos, que tipo de fruto você está dando? Que tipo de fruto você pretende colher daqui a certo tempo? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos plantando, colheremos um dia. Então, queridos, para a gente concluir, nós precisamos ter o cuidado com a forma de falar. Pois a maneira errada de falar não trará dano só a quem nos ouve. O problema também nos atinge. O problema também nos atinge. Interessante que quando Tiago, eu não sei quantos aqui já leram a carta toda de Tiago, acredito que a maioria, se não todos,
Mas Tiago ele vai falar que quando você confessa pecado um para com os outros, vocês são curados e não perdoados. Perdoado quem diz é o Senhor. Vocês são curados. O interessante disso tudo é que às vezes a gente fala algo para alguém de maneira que às vezes a gente não pensa e acha que aquele mal só atingiu aquela pessoa, mas não. Isso fica também dentro de nós. É por isso que depois, quando a gente cai em si e entende o nosso erro, nós precisamos pedir perdão uns para com os outros, para que eu e você, nós sejamos curados. O livro de Provérbios mostra que guardar a boca, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o abrir muito dos lábios, falar demais, traz ruína. Provérbios 13, 2 e 3 diz assim, ó: do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos, dos maus, é a violência. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O que muito abre os lábios, o que muito fala a si mesmo se arruína. É por isso que não é muito bom nós falarmos demais. Por isso que às vezes é bom filtrarmos. E eu, sendo bem sincero para os irmãos, eu acredito que isso vai muito do amadurecimento. Tudo bem que tem alguns jovens e adolescentes que realmente falam muito pouco. Já tem outros que falam muito, mas eu acho que quando você chega a um certo amadurecimento, você entende que eu preciso ouvir mais. Eu preciso ouvir mais. Eu, particularmente, hoje em dia, gosto mais de ouvir. Pode sentar comigo que a gente vai ouvir, eu vou ouvir você. E olha que eu gosto de falar um pouquinho. Mas eu gosto de ouvir também. Porque ouvindo você vai aprendendo mais. Você, com a sabedoria do outro, você vai aprendendo e fazendo com que os erros que ele caiu, que ele cometeu, você não cometa. Isso é fruto de amadurecimento. Isso é fruto de processo que nós precisamos ter. Queridos, há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou irritado nunca fará bem a ninguém, nem a quem ouve, nem a quem fala. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Provérbio 17, 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Eu e você, nós precisamos ser sereno na hora de falar e na hora de ouvir. Porque a partir disso nós estamos exercendo inteligência no Senhor. Então, queridos, para nós dominarmos a nossa língua, para que eu e você domine a nossa língua, nós só temos uma solução: guardá-la na boca. Guardá-la na boca. Cada um cuide da sua vida. Deus deu a cada um 2 ouvidos e uma boca, para que seja pronto ao ouvir e tardio ao falar. Pronto ao ouvir e tardio ao falar. Além disso, se você se diz cristão, mas não consegue controlar a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Tiago 1, 26. Aquele que não consegue domar a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. Eu entendo que às vezes são palavras duras. Ouvir isso na carta de Tiago, ouvir o que Tiago está nos dizendo, principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo, principalmente num ano como esse que nós estamos vivendo, um ano onde daqui a pouco vai entrar aí
campanhas eleitorais, onde vocês vão ouvir de tudo, onde vocês vão ter a oportunidade de falar de tudo, pelo amor de Deus, queridos. Refreiem sua língua. Entenda que da sua boca não pode sair nenhuma destruição, mas sim manancial de vida. Minha palavra para os irmãos nessa noite é que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua, Ele nos sustente para que assim nós possamos usar a nossa língua e as palavras da nossa boca para sermos canal de bênção na vida de alguém. Como diz o salmista, que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e o meu Redentor. Baixe sua cabeça, querido, nesse momento, em nome de Jesus. Reflita ao Senhor esse tempo que você tem vivido, se você tem realmente... Senhor, eu tenho falhado nessa questão de refrear a minha língua. Tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor, eu tenho tentado tanto, eu tenho até quase conseguido, mas de vez em quando eu escorrego. Ô Senhor, me ajuda, querido, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, porque sem Ele nós não vamos conseguir alcançar. Sem Ele nós não vamos conseguir alcançar. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Estamos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado pelas Tuas palavras. Palavras tão duras, mas tão vivas, tão oportunas para esse momento. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Muitas das vezes temos vivido uma vida que falamos aquilo que não agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus, perdoa os nossos pecados. Nos usa para que a nossa boca seja manancial de fonte de água viva. Não nos deixa, Senhor, servir de pedra de tropeço na vida de ninguém. Coloca freio na nossa boca quando quisermos falar alguma coisa que vai de encontro àquilo que é a Tua verdade. Faz com que a nossa boca seja usada como leme para direcionar tanto a nossa vida quanto a vida daqueles que chegam para perto de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda a darmos frutos naquilo que falamos, porque tudo aquilo que nós semeamos, um dia nós colheremos. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Sabemos que sozinho nós não vamos querer, nós não vamos conseguir. Às vezes queremos falar o que vem na mente, às vezes queremos devolver aquilo que foi, a ofensa que nos foi dada, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Faz com que nós exerçamos ainda mais o domínio próprio, fruto do Espírito daquele que tem o Espírito Santo dentro de nós. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.